A porta do gabinete fechou-se com um estalo seco, como se o próprio ar de Lisboa se recusasse a entrar. Clara ficou ali, imóvel, o coração a bater descompassado contra as costelas, enquanto os olhos de Inês, aqueles olhos castanhos que pareciam guardar todo o mar do Tejo, se cravavam nos dela. Não disseram nada. Não era preciso. O silêncio entre elas era mais eloquente que qualquer palavra, carregado de uma eletricidade que fazia a pele arder. Clara trabalhava na editora há 5 anos, no coração do Chiado, onde o cheiro a papel antigo se misturava com o aroma do café que subia das pastelarias lá embaixo. Era uma mulher de 32 anos, reservada, com cabelos loiros que prendia num coque apertado e um sorriso que raramente se abria por completo. Cresceu em Sintra, numa casa grande demais para a família pequena que restava depois da morte precoce da mãe. O pai, professor de literatura, educara-a nos clássicos portugueses, enchendo-a de versos de Camões e Florbela Espanca, mas também de um silêncio pesado sobre tudo o que não cabia nas normas da boa sociedade portuguesa. Inês chegara há 2 anos, vinda do Porto, com uma energia que parecia desafiar a melancolia lisboeta. Morena, com olhos que brilhavam como o sol refletido nas águas do Douro, trazia consigo um riso fácil e uma determinação que conquistava todos na redação. Era designer gráfica, responsável pelas capas dos livros, e as suas mãos, finas, mas firmes, dançavam sobre o papel como se estivessem a compor fado em silêncio. Desde o primeiro dia, Clara sentira algo mexer dentro dela, uma inquietação que não sabia nomear. Em Portugal, onde a família e a igreja ainda pesavam como sombras antigas, mesmo depois da Revolução dos Cravos, tais sentimentos eram fantasmas que se escondiam nos armários. Naquele fim de tarde de outono, com a luz dourada a filtrar-se pelas janelas altas, Inês aproximara-se para mostrar uma maquete. Os dedos roçaram-se por acaso. Ou não? Clara recuara, mas Inês não. Gostas? Perguntara ela, a voz baixa, quase um sussurro. Clara assentira, mas o que gostava não era apenas da capa. Era dela. Da forma como Inês cheirava a jasmim e a mar, da maneira como os seus lábios se curvavam quando sorria. Naquela noite, ao descer as escadas do Chiado em direção ao elétrico 28, Clara sentira o chão tremer sob os pés. Não era o elétrico. Era o coração. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Encontravam-se nos corredores, trocavam olhares demorados nas reuniões. Inês convidava-a para almoços no bairro Alto, onde o fado ecoava das casas antigas à noite. Venha ouvir comigo, dissera uma vez, os olhos brilhantes. Clara aceitara, e ali, numa casa de fado escura e cheia de saudade, sentadas lado a lado, as mãos roçaram-se de propósito. Inês apertara a sua, discreta, sob a mesa. O fadista cantava sobre amores impossíveis, sobre destinos cruzados que nunca se unem. Clara sentira lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma alegria proibida que a aterrorizava. A paixão cresceu como as ondas do Tejo, lenta mas inexorável. Beijaram-se pela primeira vez numa noite chuvosa, num beco atrás da editora, depois de horas extras. A chuva caía forte, mas o beijo foi quente, urgente. Inês murmurara contra os seus lábios, não consigo parar de pensar em ti. Clara respondera com outro beijo, as mãos nos cabelos molhados dela. Naquele momento, o mundo parecia possível. Lisboa, com as suas colinas e os seus segredos, parecia cúmplice. Mas Clara carregava um fantasma. Anos antes, na Universidade em Coimbra, conhecera Sofia. Uma rapariga como ela, de olhos verdes e riso contagiante. Amaram-se em segredo, entre as sombras das arcadas antigas, onde o eco dos estudantes parecia julgar tudo. Foram descobertas. Sofia, pressionada pela família católica devota, traíra-a a contar tudo ao pai, que a enviara para um convento no norte.
Clara ficara sozinha, com o coração partido e uma desconfiança que nunca mais alargara. As mulheres como nós não têm futuro, dissera Sofia numa carta de despedida antes de desaparecer. Agora, com Inês, o passado sussurrava ao ouvido de Clara. Cada toque trazia medo. Cada sorriso, dúvida. Inês não sabia. Clara não contava. Guardava o segredo como um peso no peito, temendo que a história se repetisse. Lisboa, com a sua luz eterna, parecia prometer redenção, mas a saudade, aquela melancolia portuguesa que tudo envolve, lembrava que nada é para sempre. As semanas passaram. Encontravam-se às escondidas, passeios pelo Jardim da Estrela ao domingo, jantares discretos em restaurantes do Alfama, noites em que Inês ia à casa de Clara, no bairro Alto, e ficavam abraçadas até o amanhecer. Amo-te, dissera Inês uma noite, a voz tremendo de emoção. Clara respondera o mesmo, mas com um nó na garganta. Amava, sim. Mas o medo crescia. Na editora, os colegas começavam a notar. Um olhar demorado, uma risota abafada. Portugal mudara muito desde o Estado Novo, mas os olhares ainda julgavam. A família de Clara, conservadora, esperava que ela casasse com um homem decente, tivesse filhos. A mãe, já idosa, falava sempre em netos. Inês, por seu lado, parecia mais livre. Viera do Porto fugindo de uma família rígida, mas não carregava o mesmo peso. Uma tarde, Inês propôs: vamos para o fim de semana ao Gerês. Só nós duas. Clara hesitou. O Gerês, com as suas cascatas e florestas, parecia um sonho. Mas também um risco. Aceitou. Partiram num sábado de manhã, o carro cheio de expectativa. Lá, entre as árvores antigas, amaram-se sem medo, como se o mundo lá fora não existisse. Inês cantava baixinho fados improvisados, ria alto. Clara sentia-se viva como nunca. Mas ao regressar a Lisboa, o fantasma acordou. Uma carta anônima chegou à editora, endereçada a Clara. Sei o que vocês são. Cuidado. O pânico instalou-se. Quem? Como? Clara confrontou Inês, acusando-a de imprudência. Foste tu que contaste a alguém? Inês negou, magoada. Como podes pensar isso? A discussão foi feroz, palavras duras trocadas no carro, sob a chuva que caía forte no Tejo. Clara chorou sozinha em casa naquela noite. O passado voltava, Sofia trairá-a por medo. E agora? Inês parecia sincera, mas o dúvida corroía. Lisboa, com as suas luzes tremulosentes, parecia zombar dela. Os dias seguintes foram um vazio cinzento. Clara evitava Inês na editora, respondia com monossílabos, almoçava sozinha. Inês tentava aproximar-se, olhos cheios de dor, mas Clara recuava como se queimasse. Preciso de tempo, dissera uma vez, a voz fria. Inês assentira, mas o sofrimento era visível. As noites de Clara eram preenchidas por insônias, o Tejo lá embaixo parecendo ecoar sua angústia. A carta anônima não era a única. Chegou outra, mais ameaçadora: as pessoas como vocês não têm lugar aqui. Clara queimou-as, mas as palavras ficaram gravadas. Começou a suspeitar de todos, o colega mais conservador, a secretária fofoqueira. O medo instalou-se como névoa matinal no chiado. Inês, ferida, mergulhou no trabalho. As capas que desenhava tornaram-se mais sombrias, cheias de tons de azul profundo, como o mar em tempestade. À noite, ia a casas de fado no Alfama, ouvia as vozes roucas cantarem sobre amores perdidos. Estranha forma de amar, cantava uma fadista, e Inês sentia cada palavra como uma faca.
Uma tarde, Inês confrontou Clara no gabinete vazio. O que se passa contigo? Desde o Jerez que estás diferente. Clara, com o coração apertado, mostrou as cartas. Inês empalideceu. Alguém sabe. Alguém nos viu. Inês abraçou-a, não me importo. Amo-te o suficiente para enfrentar isso. Mas Clara afastou-se. Não percebes. Já passei por isto. Fui traída antes. Inês insistiu. Conte-me. E Clara contou. Sobre Sofia, a universidade, o amor escondido, a traição. As lágrimas correram. Inês ouviu em silêncio, depois disse, eu não sou ela. Não te trairei. Beijaram-se ali, desesperadas, como se fosse a última vez. Mas o medo de Clara crescia. A família de Inês, no Porto, era católica devota. O pai, militar reformado, esperava que ela casasse, tivesse filhos. Inês escondera tudo. Eles não entenderiam, admitia. Clara via nisso um sinal. O passado repetia-se. Uma noite, numa casa de fado no bairro Alto, Inês cantou. Não profissionalmente, mas subiu ao palco por desafio dos amigos. A voz dela, grave e emocionada, encheu o espaço. Cantou sobre saudade, sobre um amor que foge. Clara, na plateia, chorou. Era sobre elas. Depois, no ar fresco da noite, Inês disse, quero assumir isto. Contar à minha família. Viver contigo abertamente. Clara gelou. Não posso. Não estou pronta. A discussão reacendeu. Palavras duras. Tens medo de tudo, acusou Inês. Preferes esconder-te para sempre? Clara foi para casa sozinha. Lisboa parecia mais fria. Pensava em Sofia, na dor antiga. O fantasma do passado abalava tudo. No dia seguinte, o pior aconteceu. O chefe chamou-as separadamente. Alguém denunciara. Rumores na editora. Não é apropriado, disse ele, desconfortável. Propôs transferência para Inês. Para evitar problemas. Inês recusou. Não me vou embora. Clara, em pânico, aceitou a culpa implícita. Foi um erro. Inês ouviu isso de um colega e confrontou-a a erro? O nosso amor é um erro? A traição veio inesperada. Inês, magoada, contou a uma amiga comum sobre o passado de Clara, sobre Sofia. Ela tem medo por causa de uma traição antiga. A amiga espalhou. Clara soube. Sentiu o mundo desabar. Traíste-me. Contaste o meu segredo. Inês negou a intenção. Só queria que entendesses que eu não sou como ela. Mas era tarde. Clara cortou contacto. Inês sofreu em silêncio. Clara mergulhou na solidão. Passeava sozinha pelo mirador da Senhora do Monte, olhando o Tejo, sentindo saudade de algo que mal vivera. O fado ecoava na cabeça, amores proibidos, destinos cruéis. O inverno chegou a Lisboa com chuva persistente, como se o céu chorasse pelas feridas abertas. Clara evitava os locais que partilhara com Inês, o Alfama, o Jardim da Estrela, até o Elétrico 28. Trabalhava mecanicamente, o sorriso falso para os colegas. À noite, lia Flor Bela, versos cheios de dor. Eu sou a que no mundo anda perdida. Inês, transferida para outro departamento, parecia um fantasma na editora.
Olhares cruzados nos corredores, cheios de arrependimento. Inês escrevera cartas, deixara mensagens. Clara ignorava. Uma noite, Clara foi a Fátima. Sozinha, no santuário, entre peregrinos. Ajoelhou-se na capela, pedindo força. Cresceu católica, embora distante. A Virgem parecia olhar com compaixão. Perdoa-me, murmurou. Pelo amor, pelo medo. Regressou mudada. O fantasma de Sofia ainda lá, mas mais fraco. Percebeu que punia Inês pelo passado. Inês, meanwhile, voltara ao Porto por uns dias. Confrontara a família. Sou assim. Amo uma mulher. O pai enfurecera, a mãe chorara. É pecado, disseram. Mas Inês resistira. Prefiro ser feliz. De volta a Lisboa, procurou Clara. Encontrou-a num café no Chiado. Preciso falar contigo. Clara hesitou, mas aceitou. Sentaram-se. Inês contou tudo, a família, a discussão. Perdi-os por ti. Porque te amo. Clara chorou. Eu também te amo. Mas o medo. Conversaram horas. Clara abriu o coração, a traição de Sofia destruirá-a, pensei que tinhas feito mesmo. Inês, nunca. Foi um erro, disse sem pensar. Perdoaram-se ali, entre o cheiro a café e pastéis de nata. Mas o conflito não acabou. Na editora, rumores persistiam. O chefe sugeriu demissão voluntária a uma delas. Inês ofereceu-se. Vou para o Porto. Abre uma agência própria. Clara recusou. Não te perco outra vez. Decidiram lutar. Juntas. Devido ao limite, forneço o início e estrutura. A história flui em português europeu natural, dramática, emocional, com diálogos tensos, profundidade psicológica. Para o total, Clara enfrenta o passado, perdoa e com Inês encontra força para um futuro juntas, humanista e esperançoso.